Queridos irmãos e irmãs, hoje nós não vamos tomar as leituras da Festa da Imaculada Conceição, mas sim as leituras da terça-feira da segunda semana do Advento, para nós não perdermos a sequência das meditações do Advento. A figura que nos ajuda na meditação de hoje é a figura do pastor. Deus como um pastor. E um pastor que possui, sobretudo, duas características. Ele protege as ovelhas contra os perigos, contra as adversidades, e ele consola, ele conforta as ovelhas abatidas, cansadas e feridas. Essas duas características do pastor aparecem, a primeira no Evangelho e a segunda, de maneira especial, na primeira leitura. O Evangelho de hoje, em que veremos um pastor que nos protege, deve ser primeiro contextualizada para que se entenda bem. Ela está colocada no capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, que é um longo discurso de Jesus sobre a igreja, sobre a comunidade. Um discurso em que ele apresenta as condições para se formar uma boa comunidade cristã. Uma dessas condições é a que aparece na leitura de hoje, que não haja desprezo por nenhum de seus membros, de maneira muito especial pelos membros mais fracos, pelos mais pequenos, pelos pequeninos. A palavra pequenino no Evangelho de hoje, no contexto do Evangelho de São Mateus, não significa nem a criança e nem os pobres. Pequenino aqui são os membros mais frágeis, mais debilitados da comunidade. Aqueles que estão expostos ao perigo das doutrinas diferentes, ao perigo de serem afastados da comunidade por forças que vêm de fora, por forças adversas. Por isso, a tradução mais correta não seria ovelha perdida, mas ovelha desgarrada, aquela que pertence à comunidade cristã e que por alguma força externa, por alguma tentação externa, no caso de Mateus, especialmente por uma tentação de doutrina, é levada a desgarrar-se do rebanho. Dois seriam os perigos que poderiam levar essa ovelha a se afastar da comunidade se a gente olha para dentro da comunidade, sobretudo da autoridade da comunidade. O primeiro perigo seria o perigo da falta de atenção, do desprezo, da falta de cuidado. E o segundo perigo é o perigo oposto, o excesso de severidade, de exigência, de leis. Sempre a autoridade na igreja, aquele que tem a figura do pastor, está exposta a esses dois perigos, esses dois extremos. De um lado, o extremo do laxismo, não preocupar-se, não cuidar, deixar a comunidade sem orientação, sem normas, sem cuidado. E, por outro lado, o extremo do rigorismo, um excesso de exigências, um excesso de leis, de normas, que nem as próprias autoridades que as impõem são capazes de carregar, como criticou Jesus os fariseus. Uma autoridade que sufoca, que impõe um peso pesado que elas mesmas não podem carregar. Entre esses dois extremos, o extremo do laxismo e o extremo do rigorismo, está o bom pastor, uma presença atenciosa, carinhosa, que está atento a cada ovelha, que conhece a cada ovelha e que acompanha o seu caminho. Ele faz um papel de vigia, vigia no bom sentido, daquele que cuida, daquele que está atento, olhando e cuidando as suas ovelhas. Então, essa é a mensagem do Evangelho, um Evangelho que nos apresenta o pastor que protege as ovelhas contra os perigos que poderiam levá-las a desgarrar-se da comunidade. Da primeira leitura de hoje, nos vem a segunda característica do pastor. O pastor como aquele que consola. Também aqui é muito importante contextualizar essa leitura. A leitura de hoje é o início do chamado livro da consolação do profeta Isaías. Do capítulo 40 ao 66 está o livro da consolação,
onde aparece 16 vezes a palavra consolação. Em 26 capítulos, aparecem 16 vezes a palavra consolação. O livro é introduzido com essa palavra: consolai o meu povo, confortai-o, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. O que significa aqui consolar? Consolar significa permitir soltar um profundo suspiro de alívio. Ou seja, quando a gente está numa situação, você está apertadíssimo, sufocado, e algo lhe vem que te permite soltar um suspiro de alívio. Por trás, portanto, está a imagem dos gemidos do povo no exílio da Babilônia, dos gemidos dos quais fala o livro das Lamentações de Jeremias. Todos os gemidos do povo escravizado, longe da terra, sob pesados fardos de trabalho na Babilônia. Então o profeta escreve para dar conforto, para dar alívio, como que dar um solo. A gente muitas vezes fala que perdeu o chão dos pés. Consolar é dar de novo solo, dar à pessoa firmeza, um alívio nos momentos de sofrimento e dificuldade. Os passos que a leitura vai dando para mostrar como consolar o povo são os seguintes. Primeiro, o profeta promete um fim da situação em que o povo está. Ele interpreta a situação do povo como um castigo, mas este castigo já pagou mais do que o dobro dos pecados do povo. Diz o texto: dizei em alta voz a Jerusalém que sua servidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Ou seja, Israel já pagou pelos pecados que cometeu estando no exílio da Babilônia. A seguir, o texto me lembra que isso aconteceu assim porque a constância do povo de Israel é como a erva seca, que como a flor que fenece durante o dia, nasce viçosa e murcha logo, enquanto que a palavra de Deus é firme. O livro diz: a erva seca, a flor fenece, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Então, em primeiro lugar, para consolar o povo, o profeta promete o fim dessa situação de sofrimento. Em segundo, ele promete que Deus vem libertar o seu povo. E ele vem libertar o seu povo com dois braços: o braço direito da força e o braço esquerdo da ternura. O texto diz: eis o vosso Deus, eis que o Senhor Deus vem com poder. Seu braço tudo domina. Eis com ele sua conquista, eis à frente sua vitória. Portanto, um braço forte de Deus. Ele vem com força. Mas, por outro lado, ele vem com ternura. Com o braço ele congrega, ele carrega ao colo os cordeirinhos e conduz ao lugar fresco as ovelhas que amamentam. A típica imagem de uma mãe, né? Que carrega no colo os cordeirinhos. Portanto, Deus vai libertar o seu povo com a firmeza de um pai e com a ternura de uma mãe. Ou, para dizer, usando um título do professor do Leonardo Boff, do teólogo Leonardo Boff, ele vem com ternura e vigor. Ele vem com um braço forte e com um coração brando. Por último, então, nessa promessa de que Deus vai aliviar o sofrimento do povo, porque ele vai dar um fim a essa situação vindo com ternura e vigor, a única coisa que se pede ao povo é que limpe o seu coração, que se purifique. O texto diz: preparai no deserto o caminho do Senhor, aplainai na solidão a estrada de nosso Deus. Nivelem-se todos os vales, rebaixem-se todos os montes e colinas, endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas. Ou seja, o que se pede do povo é mudança de vida. Que abaixe tudo aquilo que leva a ter um coração orgulhoso
e que eleve-se tudo aquilo que leva a ter um coração humilde diante de Deus. A oração, a gratidão, o perdão, a caridade. Temos assim, portanto, na liturgia de hoje, a figura do pastor, Deus como um bom pastor que nos protege no Evangelho e nos consola na primeira leitura. O salmo de hoje, o Salmo 95, não faz mais do que cantar a beleza da ação de Deus na natureza e no povo, trazendo harmonia para a natureza e justiça para as relações entre os homens. Diz o Salmo: cantai ao Senhor Deus um canto novo, cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira, cantai e bendizei seu santo nome. O céu se rejubile e exulte a terra, aplauda o mar com o que vive em suas águas, os campos com seus frutos rejubilem e exultem as florestas e as matas. Na presença do Senhor, pois ele vem, o que vem para julgar a terra inteira. Governará o mundo todo com justiça e os povos julgará com lealdade. Então, vocês veem que se nomeia várias coisas da natureza, o mar, as florestas, as águas, e depois fala da relação entre os homens, da justiça na relação entre os homens. Para terminar, como sempre, façamos algumas perguntas. Em primeiro lugar, como eu posso preparar o meu coração para que ele seja a manjedoura onde Jesus vai nascer? O que precisa elevar na minha vida hoje? E o que precisa abaixar? Em segundo lugar, perguntemos-nos: eu experimento a Deus como um pastor na minha vida? Eu sinto a Deus que Deus me protege? Eu sinto que Deus me consola? Eu experimento a Deus como uma mão que me sustenta e como um suspiro que me alivia? Essas duas imagens são muito boas. Um pai que com a mão forte segura o filho, uma mão que me sustenta, e um suspiro aliviado nas horas das dificuldades. E por último, perguntar-se: eu sou para os outros também um bom pastor que protege e que alivia? Peçamos a Deus então que nesta terça-feira da segunda semana do Advento, Deus nos ajude a ver a Ele como pastor e a ser entre nós pastores uns dos outros. Assim seja.